Olha, em meio às incertezas nas áreas política e econômica, é natural que alguns setores sejam impactados. Um deles é o dos supermercados. Em Criciúma, o repórter Renan Maine conversou com um dos maiores empresários do ramo no sul do país. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. A instabilidade econômica e o aumento da inflação são sempre motivos de preocupação. São variações que afetam o bolso do consumidor e também podem provocar mudanças nos seus costumes. É sobre este assunto que conversamos agora com o senhor Zefiro Giassi, diretor-presidente da rede Giassi Supermercados. Senhor Zefiro, de que maneira uma crise pode interferir nas decisões de um consumidor no supermercado? Boa noite. Boa noite. Muito boa pergunta. Eu acho que, dependendo da situação, todas as pessoas têm que buscar os recursos disponíveis. E certamente, quando o financeiro ele reduz, tu tem que fazer com que aquilo que tu ganha possa dar condições à alimentação do dia a dia. Por isso, cada um tem que buscar algo mais conveniente para que os orçamentos não previstos consiga se alimentar durante a semana, né? Em razão destas alterações, o faturamento das empresas do ramo sai prejudicado? Na verdade, numa época de recessão econômica, que eu não gostaria de falar de crise, mas o que acontece é que o dinheiro diminui e, normalmente, a disponibilidade para o gasto é menor, então, automaticamente, praticamente todos os segmentos eles sofrem. Mesmo o nosso setor, onde é supermercados, sabemos que, embora há necessidade de se alimentar, mas normalmente o consumidor muitas vezes escolhe produtos com menos preço para que o seu orçamento ele consiga completar o seu almoço. O professor Zefiro deixou as salas de aula para se dedicar às vendas na década de 60. O senhor já deve ter enfrentado muitas crises econômicas. Como vencê-las? Na verdade, desde 60 que nós estamos no comércio, nós tivemos muitos tempos difíceis, mas eu não deixo de confirmar, foram todas oportunidades que surgiram. Nós sempre, na verdade, por exemplo, na crise de 64, naquela época, estava previsto algo diferente. Então, para isso, a gente se preparou. Preparar de que forma? Em primeiro lugar, psicologicamente, e depois também nos nossos orçamentos. Se nós sabemos que estamos nas vésperas de alguma recessão, não podemos fazer loucuras investindo além do possível ser liquidado. Então, eu acredito que o Brasil é cheio de altos e baixos, e no momento não foi diferente de outras tantas vezes que ocorreram no Brasil. Então, o importante é cada um que controle seu orçamento, controle sua despesa, acima de tudo, porque jamais ele pode desfrutar dos mesmos benefícios num momento difícil igual ao momento fácil. Então, por isso depende do equilíbrio, de um controle de cada um. O senhor vislumbra um futuro melhor ao país, com Michel Temer na presidência? Na verdade, o Brasil estava numa situação que não podia continuar. A falta de confiança do povo brasileiro não existia mais confiança. E não havia outra alternativa a não ser as mudanças. Esperamos que com o novo governo, a equipe toda, que não é um governo sozinho que faz, mas sim a estrutura, a equipe, eles consigam administrar de uma forma de um aproveitamento melhor da arrecadação, porque nós pagamos, nós é que sustentamos o governo. O problema é, muitas vezes, a forma como é aplicado o nosso dinheiro. E depois de uns momentos difíceis, se houver pelo menos buscar como experiência as dificuldades passadas, certamente nós podemos, então, a curto prazo, com certeza não, porque nós vamos ter um chá que não pode ser doce. Mas se todos nós tivermos confiança no dia de amanhã, certamente é mais fácil suportar essas dificuldades que nós vamos ter que passar pelo menos a curto e médio prazo. E só retomando rapidamente a questão supermercadista, o sul do país é berço de grandes redes. Como se destacar num cenário tão competitivo? Eu acredito que tudo aquilo que a pessoa quer, ele consegue. Basta ele
achar que é possível e também entrar na luta e buscar, pelo mínimo, fazendo sempre de uma forma melhor. No momento que tu te foca na grandeza, muitas vezes tu não consegue fazer ou satisfazer o teu cliente. Eu sempre comento e acho que a qualidade deve estar acima de tudo. E eu acho que os nossos colegas, nós aqui do Sul, soubemos representar de uma forma mais assertiva, né? Atendendo com qualidade e não pensando só em tamanho. Né? Certo, obrigado pela entrevista, senhor Zefiro. O antigo professor mais uma vez nos dá uma aula. Agora voltamos ao estúdio do Jornal do Continente.